Meus amigos, Elas no Esporte na área, sempre trazendo papos bacanas, convidadas especiais. E hoje não vai ser diferente, hein? O Elas no Esporte educacional. Vamos falar também da educação, que é educação, esporte, futebol feminino, tudo está interligado e a gente precisa, quando tem algo bom que vai acrescentar, que vai desenvolver ainda mais a área esportiva, principalmente o futebol, que a gente ama tanto, e quando envolve mulher com futebol, melhor ainda, a gente vai trazer aqui no nosso papo de hoje, tá bom? Vou dar muito spoiler não, tem que ficar todo mundo ligadinho. Então, para ficar ligadinho, aumenta o som que o Elas no Esporte já está na área. É isso aí, gente. Estamos aqui. Lembrando que a Cris Neve Silveira ainda está em Bahamas, que ela é chique, fina. Mulher, eu nunca vi, minha gente, eu nunca vi mulher. Eu tô parecendo aquela, né? Mulher. Eu nunca vi uma pessoa para tirar tanto tempo de férias, viu, Crisinha? Porque acho que tem mais de 2, 3 meses. Licença maternidade, é, minha amiga? Tô brincando, Cris. Aproveita aí, no próximo episódio ela já vai estar aqui conosco, tá? Tirando as suas merecidas férias, Cris Neve Silveira. E aproveite bem, muito aí, que você precisa. A gente precisa, né? Dezembro sou eu também, fala abaixo. Hoje, gente, nós vamos falar... Eu já havia conhecido esse projeto, Futebol pela Igualdade. A minha memória que não pode me falhar. Quer dizer, a minha memória ela falha sempre. Mas assim, acho que tem uns 1 ano, 2 anos, mais ou menos, ano passado. E eu tive a oportunidade de conhecer esse Futebol pela Igualdade, só pra gente contextualizar aqui o nosso papo de hoje. E foi tão bacana de ver mulheres envolvidas com esporte, meninas da comunidade envolvidas no esporte, meninas que teve a oportunidade de viajar, né, foi pro exterior, voltou, através de uma redação, conquistou um espaço no futebol do outro lado do país, do outro lado, fora do país, quer dizer, todo esse projeto sendo realizado, Futebol pela Igualdade. O nome já diz muita coisa, gente, que é trazer uma igualdade no futebol, né, que a gente vê tanta coisa desigual. E aí, esse Futebol da Igualdade, a gente trouxe algo a mais. E é por isso que a gente está aqui com elas hoje com a Jéssica Rodrigues, que é diretora do Instituto Esporte Mais, e a Carol Reis, que vocês já conhecem, né? A Carol que participou aqui conosco em uma outra oportunidade, como preparadora de goleiros do time do Fortaleza. Hoje ela está como técnica desse projeto também, que a gente vai falar mais sobre isso. E, gente, que prazer, viu? Eu gosto muito quando tem iniciativas dessa forma, Jéssica, e que a gente possa mostrar para a sociedade o que é que está sendo feito em prol do futebol feminino. E eu acho que você é a melhor pessoa para nos explicar sobre esse e-book que vai ser criado. Vou deixar elas falarem, já falei demais. Sobre esse e-book que vai ser criado, que já foi criado, na verdade, e qual é o intuito desse e-book que está sendo aí disponível nas nossas plataformas, na plataforma do Instituto Esporte Mais, no site. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o podcast é direto aqui. Seja muito bem-vinda aqui ao Elas. Obrigada, Denise. Bom dia, boa tarde, boa noite mesmo, né? E obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhando esse momento aqui também com a Carol. Peguei ela do Fortaleza, porque a gente quer as melhores, tá? Então você tirou. Da Carol a gente fez bater um papo, aí depois de um tempo a Carol não tá mais no Fortaleza. Ai, meu Deus, foi a gente que demitiu a Carol, Jesus Cristo. Não. O que eu falei de errado? O que aconteceu, Jesus Cristo? Mas não, foi algo melhor, né? Coisa boa. Já você fala mais sobre isso. Exatamente. Então, a gente tá aqui para compartilhar hoje uma novidade muito boa, né? Que foi o lançamento do e-book Futebol pela Igualdade. O projeto Futebol pela Igualdade existe há 8 anos aqui em Fortaleza. A gente já beneficiou mais de 2.000 meninas, mas a gente tem ali atendimento regular na prática do futebol de 200 meninas em 4 núcleos da cidade. E o projeto, ele é mais do que o futebol. O futebol é, sim, o carro-chefe, é a nossa ferramenta principal, é o que a gente quer investir, desenvolver, né? Ter meninas representando o nosso estado através do futebol feminino, mas a gente sabe que o futebol feminino ele é diferente do masculino, né? Nós mulheres somos diferentes dos homens, nós temos uma realidade diferente, nós vivemos, crescemos de maneira diferente e isso precisa ser respeitado, isso também precisa ser reconhecido dentro de um programa esportivo, né? Então a gente não consegue desenvolver meninas e mulheres da mesma forma, até porque a gente sabe que um dado aqui que surgiu agora
recente é que os meninos eles começam a praticar atividade física com 6 anos, mas as meninas é com 11, com 12, então aí já há um tempo perdido para esse desenvolvimento motor mesmo, né? Então quando a gente fala de esporte, a gente precisa ter essa atenção. O que impede as meninas de estarem no esporte? A gente tem os desafios, as barreiras que a gente enfrenta para chegar lá. Então para uma menina que quer jogar futebol, ela precisa às vezes negociar com pai e mãe, que pode jogar aquele esporte porque é tido um esporte machista. E aí quando ela consegue negociar, primeiro ela tem que fazer as coisas de casa para depois ir para o esporte, ou ela tem que cuidar do irmão, ou do sobrinho, ou do primo para depois ir para o esporte. Então o esporte sempre está ali em terceiro, quarto, quinto lugar na vida de uma menina, né? E eu passei por isso também, né? Quando fui adolescente, que queria jogar futebol e passei por todas essas barreiras. E não consegui me profissionalizar, não consegui entrar num projeto como é hoje o Futebol pela Igualdade. E a gente entende que é pela falta do conhecimento de que meninas e mulheres precisam de uma atenção diferente. E é isso que o projeto propõe. Além de desenvolver a prática esportiva com excelência, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, com nutricionista, com assistente social, para trabalhar várias demandas que essas meninas têm que impedem ela de desenvolver o potencial pleno dela no esporte. Então, essa a proposta do projeto, e o e-book ele é um livro digital com a ideia de ser um guia prático de referência para pessoas que querem trabalhar com futebol feminino. O e-book ele foi patrocinado pela FIFA Foundation, agora no ano de 2023. Então, a gente teve a oportunidade de passar um ano estudando, mapeando, sistematizando a prática, ouvindo as atletas. Então, o e-book foi construído com a equipe do Instituto, mas também com o olhar, a escuta das atletas que vivenciam o projeto. E a gente pôde sistematizar um material muito rico, com referências teóricas, com dicas, com experiências, com assuntos que às vezes passa despercebido no contexto de desenvolver meninas e mulheres esportivamente. Então o e-book é muito rico, vai ser gratuito, está disponível nas nossas redes sociais, no site do Instituto, para a ideia que a gente possa chegar em todo lugar do Brasil e até do mundo, né? É um projeto muito patrocinado pela FIFA e a gente tem a capacidade de expandir esse projeto para outras regiões e o nosso estado ser a referência de um modelo de futebol feminino realmente específico e voltado para o desenvolvimento de meninas e mulheres. Que coisa boa. Vamos falar mais sobre esse e-book, nosso programa aqui todo, e trazendo o que esse e-book vai apresentar, né, para esses, que não serve só para atletas não, gente, é para dirigentes, para técnicos, quem tem interesse de formar um clube feminino, um futebol feminino, tem todo direitinho passo a passo, com profissionais capacitados, explicando cada processo. Carol, e aí, Carol Reis? E aí, que mudança, como né? Como estamos, né? Que prazer bater um papo de novo, né, Carol? Muito prazer. Primeiro quero agradecer de novo pelo espaço. Cris, falar também que tá sentindo sua falta aqui, viu? O papo foi bacana. A Cris tá de férias, acompanhando aí a gente só de casa. Essa vida é boa, essa vida todos merecem, quem trabalha muito também merece. Mas dizer que foi uma reviravolta, né? Vim antigamente, ó, parece faz tanto tempo. Vim anteriormente como preparadora de goleiras do Fortaleza e hoje estou aqui como treinadora do Instituto, do projeto, né? O Futebol pela Igualdade dentro do Instituto Esporte Mais. Foi uma volta, assim, que a vida deu, que é daquelas que a gente não espera, mas que a gente está pronta para agarrar. Assumir, exatamente, para ir com força mesmo. Mas está sendo um prazer, estou num momento breve com eles, né? Faz pouco tempo que eu ingressei no projeto, mas está sendo um prazer imenso estar com as meninas, conhecer a fundo o que o projeto leva, trazer as raízes do projeto, trazer os valores do projeto e trabalhar em cima de todos os pilares, não só de rendimento das meninas também, mas para além dos campos, para além das quadras, poder formá-las realmente cidadãs dignas de estarem no meio social, isso tudo atingindo elas por meio do esporte, que é mais gratificante ainda. Então, está sendo um prazer imenso, é uma oportunidade, assim, que eu falei que, cara, eu não sabia que eu estava pronta até eu estar pronta, até eu agarrar e ver que eu estou pronta. E agradeço muito a Jéssica pela confiança, né, que a gente passou por todo um processo seletivo para entrar nesse projeto.
E agora a gente está dando continuidade a um trabalho que vem aí de longa data, um trabalho de muito sucesso. E eu falei, estou chegando na parte boa, né? Estou chegando na parte que tá tudo caminhando bem, então... Na parte para comer o caviar, né? Exatamente. Então, mas também é de uma parte de muita responsabilidade, que é isso, algo de muito sucesso, a gente tem que entregar algo de muita qualidade. A expectativa ela aumenta cada vez mais, né? Então, o sarrafo a gente fala que ele sobe um pouquinho mais. Mas é um desafio gratificante, não seja ser aquele peso de responsabilidade, nossa, vamos lançar agora um e-book, nós seremos a marca, exatamente, né? Nós vamos ser a marca que a gente pretende massificar para o Brasil, para o esporte feminino, mas não, está sendo leve, está sendo tranquilo, e de muita vontade e muita determinação para fazer tudo dar certo. Que bacana, gente. Jéssica, antes da gente falar do e-book, eu estava conversando aqui contigo, lembrando da outra oportunidade que a gente teve juntas, gente, foi mostrando o trabalho de mulheres dentro desse projeto Futebol pela Igualdade. Eu estava conversando com a menina, volto a dizer que a minha memória ela é cruel, que ela tinha ido para fora do país, para a Bélgica, Raila, através de uma redação, né? E aí, como é que ela tá? Hoje a Raila é monitora de esportes no projeto. Olha aí, então, gente. Ela se destacou bastante, o intercâmbio que ela vivenciou na Bélgica foi um divisor de águas. E ela passou através dela. de uma redação, não foi? Na época ela era aluna do projeto, né, atleta, ela ainda também é atleta hoje, e ela teve um concurso de redação sobre o papel da mulher no esporte. Isso. E através das oficinas que ela tem no projeto, conhecimento que a gente compartilha, ela se destacou e foi para a Bélgica representar o estado do Ceará no evento chamado Chihans, um evento de esportes, e ela passou 10 dias na Bélgica e voltou assim, com uma mente aberta, com uma vontade de fazer, uma motivação, e hoje ela é monitora de esportes dentro do Futebol pela Igualdade, se destacando aí no exemplo de liderança, de desenvolver realmente o esporte e falar de igual para igual. Então ela como atleta falando com as atletas e levando o melhor que ela pode ali da experiência que ela adquiriu através do projeto. Raila, sucesso para você, viu? Deus te abençoe e arrase aí com esse projeto. Bora falar desse e-book? Gente, o e-book foi lançado agora nesse mês de dezembro, já é um bom presente de Natal aí, hein? Sim, fazer a divulgação, a dica tem que ser boa, né? A dica, olha, vamos fazer aqui a dica da influência agora, o momento influência. Lá no site do Instituto Esporte Mais, como é que a pessoa faz para acessar o www.esportemais.org esportemais.org e através do site, gente, você consegue ter acesso a esse e-book, tá? O nome do e-book é Futebol pela Igualdade. O público-alvo que pode adquirir esse material e o que é que tem nesse material que possa ser atrativo para que as pessoas, né, tenham uma nova consciência. Eu acho que a ideia é trazer uma nova consciência de futebol feminino e é uma forma pioneira aqui no estado, porque eu não me recordo, desculpa até a ignorância se tiver tido algum outro, não me recordo de ter tido um e-book com conteúdo dessa forma, né? Na verdade é um conteúdo inédito mesmo. A gente, aqui no Ceará, nunca havia sido feito um material como esse, e o e-book ele é um guia prático para o desenvolvimento de projetos esportivos com meninas e mulheres. E o que eu quero dizer de guia prático? Ele é um material bem dinâmico, de fácil leitura, de fácil acesso, com muitas imagens e vai trazer muitas dicas. Então, o e-book ele traz 4 temáticas principais. A primeira são temáticas que são os pilares do Futebol pela Igualdade, do nosso projeto. A primeira temática é espaços seguros para meninas e mulheres. E aí, nessa temática, a gente vai falar o que é esse espaço seguro. O que eu preciso ter dentro de um espaço para que as meninas se desenvolvam esportivamente. Então, o espaço seguro, eu falo dele como espaço seguro fisicamente e emocionalmente. O espaço seguro fisicamente é a estrutura mínima que a gente precisa ter no espaço. Então, hoje, a gente tem um material, um equipamento muito bom aqui no Ceará, que são as areninhas, e que tem uma excelente infraestrutura para a prática do esporte. Mas, para além disso, a gente precisa de bons equipamentos, de materiais, e isso vai tornar o espaço seguro fisicamente e o emocionalmente. E aí vem o trabalho de ter uma assistente social dentro do projeto, de ter uma psicóloga que vai trabalhar o campo emocional para que essas meninas se sintam autoconfiantes, tenham boa autoestima, para conseguir treinar
treinar com qualidade, se desenvolver e tirar ali o melhor delas dentro do esporte, né? Então, essa é a primeira temática. E a gente dá dicas sobre isso, a gente fala como fazer, a gente compartilha experiências que deram certo e as que não deram, porque eu acho muito rico, a gente tem 8 anos e nem tudo foi flores, né? E nesses 8 anos, muita coisa deu errado, que a gente pensava que o caminho era aquele e depois viu que não. Então, a gente compartilha isso abertamente também, de trazer, olha, esse caminho aqui não deu certo, vamos por outro. A gente precisa melhorar nisso. E a gente traz essas dicas para que o leitor, que seja um treinador, um gestor, um líder esportivo, ou uma treinadora, gestora, líder, ela possa olhar aquele material e realmente pegar aquilo e levar para a prática e dizer, isso funciona para mim. Eu posso pegar esse exemplo, eu posso pegar essa dica. Eu não fazia isso, mas agora eu posso começar a fazer. Então, a gente traz isso, né? Outra temática é o futebol para meninas e mulheres. Então, a gente vai ter um capítulo inteiro para falar sobre futebol para meninas e mulheres. O que é que eu preciso ter atenção, que pilares eu vou desenvolver, que valências físicas, né? O que eu vou fazer de trabalho emocional, cognitivo, de tática, qual é a especificidade que eu preciso ter, a individualidade das meninas. Então, a gente contou com a equipe de esporte do Futebol pela Igualdade, como a Carol, a Mayra, as treinadoras, elas desenvolveram essa temática para falar sobre como é o treino de futebol, como é no Futebol pela Igualdade os nossos treinos. E aí vem... Aí esses treinos, desculpa te interrompendo, Sim. são treinos do projeto de vocês, né? Do Sim. Futebol pela Igualdade. Isso. A dúvida que eu tinha, Jéssica e Carol, assim, com esse e-book, vocês fizeram algum tipo de mapeamento do futebol feminino aqui do nosso estado, não sei, para criar um conteúdo, vamos fazer assim, um estudo de caso de como é que tá o nosso futebol de um modo geral, não sei se vocês Dentro fizeram dessa assim. temática do futebol, a gente não tem um recorte do nosso estado, mas nós temos dados do Brasil e do mundo. Inclusive, saiu recentemente, esse ano, um relatório da FIFA sobre o crescimento do futebol feminino. E como foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 na Austrália, a gente traz informações sobre isso, sobre esse desenvolvimento, sobre as oportunidades que que estão surgindo com o futebol feminino. Saiu também esse ano uma estratégia nacional do futebol feminino, que foi construído pelo Ministério do Esporte, e a gente traz isso no e-book, os principais pontos, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ler todos esses materiais que estão espalhados, e a gente concentrou isso no e-book, para que esse leitor tenha essa fácil informação, consiga ter acesso a esses dados e principalmente pegar essas oportunidades, né? Conseguir desenvolver o seu projeto já pensando ele no futuro, que a gente tem como desenvolver o futebol feminino. Então, essa é uma temática muito rica. Nessa temática do futebol, a gente também compartilha planos de aula, a gente compartilha um modelo de treino, como que a gente faz, as metodologias que a gente usa como referência. Então, é bem rico também esse capítulo. Um outro capítulo é sobre empoderamento de meninas e mulheres, porque o nosso projeto, ele também, ele usa o esporte como essa ferramenta de desenvolvimento, e a gente considera esse empoderamento como o poder que a menina tem de ter as próprias decisões, né? De ter autonomia, de ter protagonismo, de ter liderança. Então, a gente traz um capítulo voltado para que habilidades eu desenvolvo, como eu desenvolvo isso, quem eu preciso envolver para trabalhar esse empoderamento, o que é esse empoderamento? Garantias de direitos, protagonismo, projetos de vida. Então, a gente tem um capítulo voltado para isso, para que as pessoas consigam entender que empoderamento ele acontece todos os dias. Né? Na decisão da menina sair de casa e ir para o treino, às vezes ela tem que ter autoconfiança ali para conseguir fazer uma coisa que ela decide fazer no meio de um mundo machista. Então, ela está ali está trabalhando o empoderamento, ela está usando essa habilidade. A gente também traz isso, tem esse resumo, tem essas dicas, tem modelos de questionários, tem modelos de ficha de inscrição. É realmente para a pessoa começar um projeto ou melhorar o que já é feito a partir de uma referência com 8 anos de experiência, do que deu certo e do que não deu. Então, é bem bacana realmente esses capítulos. Esses são os 3 pilares principais, mas tem um e não menos importante, que é o monitoramento e avaliação. Porque o que me dá resultado? Como é que eu vou medir se eu melhorei, se não? Se o meu projeto teve resultado ou não? Se as meninas foram bem ou não? Então, a gente traz um capítulo sobre essa temática para apresentar para o leitor que é importante os times entenderem, fazer avaliação. Como eu começo, como eu termino a temporada? Qual o meu objetivo? Qual é a meta que eu tenho esse ano no projeto? A minha meta é que as meninas melhorem o passe. Então, como é que eu avalio isso? A minha meta é que as meninas ganhem a competição.
Então, o que eu preciso? Então, a gente traz um capítulo também falando sobre monitoramento e avaliação, porque é muito importante que os projetos consigam medir esse resultado, até para motivar as meninas. Olha, ano passado você estava X e agora você melhorou 2X. Então, isso dá uma motivação, faz ela continuar. Então, a gente tem essa possibilidade também no e-book. E fica até a planilha com as informações de cada atleta, né? Que futuramente, quem quiser ter interesse em contratar, você tem toda aqui a planilha. E assim, Carol, como foi as meninas receberam você sendo técnica desse projeto, né? Como é que você acredito que o tempo foi curto ainda, né? Para fazer uma análise, mas assim, dá para fazer uma breve, né, avaliação do que é que você viu, qual é a sua expectativa com essas meninas, com essas garotas? Deixa só, o tempo foi curto, mas ela já pegou 2 competições em andamento. Ai, foi! E ela já saiu vice-campeã em uma, tá? Então quanto vai? Pois tá aí, eu tô por fora, pois viu? Eu dou graças a Deus que as meninas, elas têm um coração enorme, que elas poderiam, foi uma mudança de comando, né? Quando sai uma treinadora, entra outra, tem a mudança, ideia, né? exatamente, tem a mudança de comando. Então eu cheguei com todo o cuidado do mundo para não ferir, principalmente essa troca, para não deixá-las sentirem e não falar, sou eu aqui agora, vocês têm que me respeitar, o trabalho... Não, eu tive todo o cuidado e tenho todo o cuidado para fazer essa transição de forma leve, de forma com que elas se sintam à vontade comigo, que elas sintam que podem confiar no meu trabalho, para que assim eu vou saber que elas vão correr todos os minutos por mim, por elas e por todos que fazem o projeto acontecer. Então eu tenho todo esse cuidado. E é algo mágico, porque esses dias eu coloquei para elas assim que a gente foi vice-campeã, Vice-campeã onde? A gente foi no Festivais da Bola, que também é formado pelo Instituto Esporte Mais, então a gente tem um projeto FPI, o Futebol pela Igualdade, mas tem o Instituto, ele é grandioso, ele traz muitas outras festividades. Então foi um dos festivais da bola, foi um campeonato, teve sub-20 adulto, né? No feminino. Isso, a gente teve, o Festivais da Bola, ele teve categorias do sub-9 ao adulto. E a gente teve... E é só aqui em Fortaleza? Não, aconteceu em Fortaleza e Pacajus. É um projeto do Instituto também, de competição esportiva adequada pedagogicamente. Ele acontece todos os anos, né? E esse ano a gente teve 48 equipes ao todo. Minha nossa! E no sub-20... De quanto tempo essa competição? Ela dura 6 meses de competição. Pelo menos é um tempo hábil, né? É um tempo hábil, né? São vários, as equipes se enfrentam várias vezes, não é um mata-mata, né? Então tem chaveamento, tem classificatória. Primeira fase, né? Segunda fase. Então no sub-20, que a Carol foi vice-campeã, foram 8 equipes, né? Tinham 8 equipes no sub-20 e no adulto também tinham 8 equipes. E ela se consagrou aí vice-campeã do sub-20. Olha o pouco tempo. Pela igualdade, e ela estava com pouquíssimo tempo de treino, mas já mostra a confiança que as meninas já tiveram ali na voz de comando dela. E até a gente fala que a sub-20 ela é uma competição toda adequada pedagogicamente. Então, até o sub-20, a competição é baseada no esporte 3 tempos. Então, o primeiro tempo ou primeira etapa, a gente chama que elas criam as regras delas de jogo. Então, cada time cria suas regras de jogo e é criado uma em comum. Não tem árbitro, é só um mediador. Elas, a gente fala que é o futebol de rua, né? Metodologia de futebol de rua. Não Cada tem, um por si. exatamente. Elas, dentro de uma estrutura muito bem organizada e muito bem amparada, mas elas têm a total autonomia do jogo. Então, se elas criarem regra de que quem sofreu a falta marca a falta, a pessoa sofreu a falta, levantou a mão, o jogo tem que parar. Independentemente se foi cavada, se não foi. Aí a segunda etapa é o jogo propriamente dito. Fazem ali 2 tempos de 20 minutos. E aí tem o terceiro tempo, que é a parte que elas vão defender as suas teorias. Elas trazem alguns pilares do futebol, como fair play, como o respeito, a ética, tudo isso, e os gols propriamente dito. Então, a pontuação do jogo, ela tem uma pontuação no terceiro tempo, mas a forma como você se portou conta muito mais. Porque não adianta nada você ter ganho ali no jogo, mas você ter desrespeitado totalmente o jogo. Então, você precisa ter esse laço entre os dois. Então, você saber ganhar e ganhar com propriedade. Não ganhar fazendo jogo sujo, fazendo jogo mole ou tendo trapaças dentro do futebol. Então, com elas, eu fui vice-campeã nessa metodologia. Eu falo que o mais difícil era
formar não, mas ajudá-las, instruí-las a ver como elas se defenderiam e como elas se posicionariam nesse terceiro tempo, porque jogar o futebol a gente consegue controlar, elas sabem fazer isso muito bem, mas você saber defender um ponto sem prejudicar, e sem prejudicar o outro, sem ferir o outro, isso também é muito difícil. Então elas estavam sozinhas, acabou o jogo, elas iam para a discussão sozinhas, sem técnico, sem ninguém, sem falar com ninguém. Então era o que elas sentiam do jogo, o que elas percebiam no jogo, e elas tinham que defender isso, de alguma forma. Então isso foi gratificante. A idade de quanto, assim, a faixa etária delas? A gente tinha a atleta mais nova de 15 anos, que era a menina, Mirella, né? era a Mirella, e de 15 a 19 faixa ali. etária adolescente, né? Bem, então, mas você vê assim, a dificuldade delas em colocar, expressar o que elas sentem. Hoje, no mundo tecnológico, se colocar um WhatsApp, elas fazem um texto. Mas se for pessoalmente, dificilmente elas conseguem. Mas essa etapa, ela me solidificou com as meninas. Que a gente teve a troca, teve o diálogo aberto, a gente teve total transparência. E foi onde está sendo muito transparente a nossa relação. E já parece que a gente está junto faz 5, 6 meses. Eu falei para elas, sério que faz só 15 dias que a gente está junto nessa jornada? Menina, conquistamos isso, né? Eu falei, e além do resultado, o resultado é muito importante, mas eu sinto que eu tenho a confiança. Exatamente. É muito mais, às vezes, do que o próprio resultado, exatamente. Né? Então eu falo, cara, eu consegui chegar pianinho, o território Quietinha, era delas, o território era território delas. Estranho. Então eu consegui entrar no meio delas, eu consegui estar com elas e hoje eu consigo ter total confiança delas. E eu sinto isso é importante. Não é, eu consegui, mas as meninas viram a cara ou não te respeitam. Não, muito pelo contrário. Elas respeitam ao máximo qualquer profissional que estiver ali. A gente tem uma gama enorme de profissionais que fazem o FPI rodar. E elas respeitam todos da mesma prioridade, dão o mesmo respeito a todos. E senti que elas puderam me abraçar nesse momento. E elas sabendo que era um desafio. Era uma semifinal, era uma final que a gente jogou. Era um desafio, que elas precisavam correr por mim, porque eu preparo elas no dia de treino. No dia de jogo são totalmente elas. Então, vê-las jogando, correndo, chutando, dividindo bola por todas, isso foi gratificante demais. A gente tem até algumas fotinhas aí que demonstra a força dessas meninas. Então, para mim, foi gratificante essa minha chegada e elas terem abraçado isso da forma mais respeitosa que pudesse existir. Você falou que para não chegar no território estranho e que não chegar logo impondo a tua filosofia. Mas você houve também uma transição de trabalho, de cargo. Teve muita dificuldade de fazer essa transição? Porque uma coisa é você preparar aquele momento de goleiras, bem né? específico aquele ali, trabalho, né? São fundamentos totalmente diferentes, né? Então, assim, agora como essa transição, ela foi difícil para você? Ela está sendo um desafio, não vou dizer que está fácil, ela está sendo um desafio porque a gente precisa abrir mais o jogo, precisa mais abrir a mente para o jogo e precisa analisar todas as situações que podem acontecer e que não podem. E em vez de eu ter uma no controle, eu tenho 11. 22 no mínimo. 22 no mínimo, dependendo da competição. Mas eu tenho hoje 150 meninas, que é o número mínimo que a gente tem no projeto. Então eu tenho que pensar no macro. Então isso é o desafio maior, pensar no macro. Pensar na forma de desenvolver elas, isso é mais tranquilo. Porque como eu vivenciei boa parte da minha vida como goleira, que a gente explicou todo no outro, mas eu sempre estive muito perto dos técnicos, porque a gente não tinha um preparador de goleiras. Então, eu sempre era muito inserida nos trabalhos com os técnicos, então com as meninas de linha. Então, eu acredito que isso tudo trouxe para hoje. E foi onde eu brinquei, que eu falei, eu estava pronta sem saber que eu estava. Então, é um desafio criar conteúdo de forma que vai trazer aprendizagem, de forma que vai fazê-las se sentirem seguras, entenderem o que estão fazendo, terem padrões intencionais, não fazer as coisas só porque eu estou pedindo, ou só porque dá, ou porque elas acham que é daquela forma, não. Elas entenderem todo esse processo, isso é o mais importante hoje. E isso está sendo um desafio, mas ele está sendo muito leve. Como eu falei, não está sendo daquela forma de que caraca, e agora? E agora? O que a gente faz? É porque você exatamente. tem conteúdo e o e-book para ajudar ainda mais. Voltando a falar sobre esse e-book, gente, nós estamos aqui batendo um papo com a Jéssica Rodrigues, que ela é diretora do Instituto Esporte Mais. E aqui também a Carol Reis, que hoje é técnica de futebol.
do Futebol pela Igualdade. Voltando a falar sobre esse e-book, que elas tiveram essa iniciativa nesse mês de dezembro, fazer esse lançamento desse e-book, que eu acredito que vai ser super válido e a aceitação vai ser muito boa, porque todo mundo ali acha que quer saber, quer ter informação sobre isso. Muitas vezes, quando se forma um time feminino, vem sempre da base do masculino. Quando eu digo da base, sim, grandes clubes que nós temos aqui, clubes brasileiros, seguem a tendência. Vai sobrar uma verba, tem uma verba aqui específica, Sim. então sobrar uma verba, né? Tem uma verba destinada para o futebol massa feminino, vamos fazer um time, vamos montar, mas não é nada desvinculado, né? É algo vinculado. E às vezes não tem uma certa igualdade, quando eu digo no aspecto de do atendimento, até o próprio atendimento estrutural, né? O atendimento não só médico, a estrutura em si. Né? Não são tão iguais. Claro, às vezes a competição masculina, ela exige até muito mais a questão do calendário. A gente sabe que é o ano todinho, aquela situação é difícil, muitos jogos, a agenda é difícil. Futebol feminino, a agenda não é tão longa assim. Mas vocês acham que a estrutura, ela deveria ser até uma forma mais igual na balança? E o e-book talvez chegou com esse intuito de tentar esclarecer para as pessoas a importância de ter algo não separado, como eu posso dizer, independente, assim, integrado, específico. mas independente, né? Integrado, mas independente. Não sei se o e-book ele vem com esse intuito, né? Sim. Temos sim esse intuito de poder apresentar as necessidades reais, né, do público ali, de meninas e mulheres, que vai acrescentar muito no resultado. Então, às vezes a gente tem ainda o futebol feminino foi muito prejudicado com o tempo, né, com a história, com as proibições, com tudo. Então a gente tem muitos anos ali perdidos do futebol feminino, que a gente vem recuperando, né? Já garantimos alguns direitos, já estamos conquistando muitas coisas, mas ainda falta ali, ainda falta essa garantia dessa igualdade, da estrutura. E o e-book ele chega como esse modelo. Olha aqui esses pontos principais que você precisa observar para que você tenha resultados melhores, para que as suas meninas se desenvolvam melhor, para que o teu rendimento seja melhor. Você precisa desse conjunto, porque a realidade é diferente. Então a gente traz esse e-book como esse ponto norteador, né? E para até essas comissões, para os gestores, para as pessoas que estão lá pensando o calendário do futebol feminino, também deixar ali como uma dica de tipo, precisamos de mais jogos, precisamos de mais competições, porque também para eu ter o rendimento eu preciso de rodagem. Eu preciso de competições, eu preciso de jogos. Então, também provoca ali aqueles gestores que pensam hoje, que estruturam o futebol feminino, a fazer mais, a investir mais, a ter mais espaço. Então, ontem foi muito rico, mês passado, na final do Cearense, acontecer no Castelão. Sim, mas não pode ser um evento. Precisa ser contínuo, precisa gente, ser normalizado isso. Depois de 40 anos, você sabia? E eu vou te dizer eu que eu fazendo a pesquisa lá, em 1983. Foi 44 anos, o único jogo que aconteceu, que foi o primeiro, era de abertura do lançamento do Campeonato Cearense. Depois nunca mais houve. Então não pode ser um evento, precisa ser contínuo. Não posso ter o calendário só para o adulto, eu preciso ter o sub-20, o sub-17, o sub-15, o sub-13, eu preciso ter o ano inteiro de jogos. Eu não posso ter 4 times apenas, eu preciso ter muitas equipes, né? Então a gente chega como esse modelo de como fazer, né? Do que eu preciso ter atenção, mas a gente também chega com essa provocação de que o futebol feminino ele precisa desse investimento maior. A gente precisa desse olhar. E hoje eu vejo que a estratégia nacional para o futebol feminino que foi construída agora pelo Ministério, ele tem esse objetivo. Mudou, de aumentar o olhar está isso. sendo outro, né? E a gente vem complementar essas estratégias que já estão sendo iniciadas, né? Então o e-book ele complementa essa estratégia e o Futebol pela Igualdade, ele é esse projeto modelo, mas eu sempre trago nas minhas falas que nós somos um projeto social esportivo, mas nós também queremos os resultados, o rendimento. Nós trabalhamos com futebol. Então, o futebol ele precisa dos resultados. Então, a gente também vai estar nessas grandes competições. Nós também vamos mostrar como esse modelo funciona para ganhar jogos e não só para desenvolver a pessoa como cidadã, mas que ele é um resultado de formar uma atleta completa.
uma atleta que vence jogos, mas que também é cidadã, que sabe se posicionar, que lidera, que tem uma boa autoestima. Então, um atleta integral ali. Então, essa é a nossa proposta. E a intenção, acho que é demonstrar que isso não precisa ficar só no papel, né? Sim. Porque o e-book, ele traz a nossa realidade. Então, é como a gente faz dar certo. A ideia é consumir o e-book e fazer, colocar na prática o que aprendeu, né? E é a nossa prática o que está no e-book. A gente não traz só uma teoria vazia. É a nossa maneira de ser. É a nossa identidade. Então, é a forma que a gente faz realmente acontecer. Não tá ali só escrito bonitinho porque a literatura diz que tá assim. Não, a gente tem espaço seguro para elas fisicamente, emocionalmente. A gente traz conteúdos para elas de todas as valências, capacidades físicas que elas precisam ter para o jogo. A gente traz todo o conteúdo estrutural que precisa para se ganhar um jogo, ou pelo menos para se jogar um jogo. Então a gente traz todo esse cuidado esportivo, mas também sabendo, não desvinculando de momento algum o lado humano, o lado cidadã dessas mulheres, o lado delas terem voz na atividade. Agora, por exemplo, a gente entrou no dia 20 na Consciência Negra, a gente entrou nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós, como projeto, a gente trouxe isso para dentro do nosso treino. Então, a gente criou didáticas, a gente criou atividades para que elas tenham essa consciência. Então, para elas saberem o que é isso. Há uma resistência das meninas em relação a isso, a esse novo? Não. Nenhuma. Não. Se você vê os vídeos, as fotos, elas interagem, elas veem como isso linka. Então, a gente busca trazer o link para elas para fazer sentido. A gente não joga só na mão delas. A gente mostra como é que isso faz sentido. Como é que faz isso sentido? Como é que faz sentido o autoconhecimento? Por que ele vale para o esporte? Por que ele vale para fora do esporte? O que você aprende aqui dentro que você pode levar para fora? Então a gente mostra essa relação dela com ela mesma, dela com o outro, dela com o espaço em que ela está. Então a gente faz isso fazer sentido. E não está ali, como eu disse, no e-book, bonitinho escrito. Não, a gente já faz isso. E o interessante do e-book e do nosso método é que a gente não fala sobre esses temas em formato de palestra ou roda de conversa. Exato. A gente fala desses temas jogando futebol. Uhum. A gente fala disso na prática, dentro de uma atividade desenvolvida para aquele objetivo. A gente faz aquilo dentro de uma dinâmica, de um jogo. E a gente sabe que quando a gente está jogando ou se exercitando, a gente está ali muito mais aberto a compreender, a entender, a sentir. A gente sente e a partir do sentir a gente aprende ainda mais. Então a gente traz no e-book essas dicas, esses modelos, essas dinâmicas, esses jogos que você pode começar a reproduzir e entender como faz sentido. Então a gente não está lá só dando dicas de fazer uma palestra ou trazer alguém para falar ou fazer uma roda de conversa que às vezes é chato, a pessoa não presta atenção. Não, a gente faz isso no jogo, na prática, jogando. E aí isso traz uma riqueza muito maior e as meninas adoram e isso chama atenção, né? Chama Segura. atenção. E é essa a ideia. O e-book é um guia prático por isso, porque ele traz a prática para todas essas temáticas, né? De quem partiu essa ideia? Adivinha. Adivinha. Minha. Adivinha. Minha Você ideia, sentiu a né? necessidade, o que é que chamou mais a atenção sua, o que é que te chamou de que eu digo assim, de fazer com que, olha, eu preciso mudar essa realidade? Sim, eu criei o projeto Futebol pela Igualdade em 2015 a partir das minhas experiências e que eu sentia que eu podia usar o futebol como ferramenta para falar sobre essas barreiras, sobre essas dificuldades. E quando eu criei o projeto, eu criei e ele foi se desenvolvendo e crescendo e tomando corpo, né? E desde 2021, que a gente teve ali uma reformulação e uma ampliação, hoje o projeto ele é financiado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, tanto a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Ceará, quanto a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, né? E a gente conta com grandes empresas parceiras, quero até deixar um agradecimento para as nossas parceiras, né? A gente tem a Enel aqui no estado do Ceará, mas também temos a BB Seguros, a Livelo, a Elo, a ArcelorMittal, que são empresas que acreditam, entenderam a nossa ideia, entenderam a nossa proposta e seguem com a gente nessa parceria através da Lei de Incentivo, financiando que o projeto realmente ofereça uma estrutura de qualidade, as melhores treinadoras, a melhor equipe e tudo que o projeto precisa para ser feito. Mas com o projeto crescendo, com as coisas acontecendo e com a gente vendo o impacto na vida das meninas, como você trouxe aqui o exemplo da Raila, que pôde vivenciar um intercâmbio, e além da Raila tem várias outras histórias assim, impactantes no projeto, que a gente realmente vê que o projeto faz transformação real na vida dessas meninas, eu comecei a pensar além, né? Eu comecei a pensar
em como que o que nós fazemos aqui dentro do projeto, ele é muito bom e precisa ser disseminado. Então, quando eu comecei a sentir o desejo de disseminar, a gente não vai ter perna e corpo para abraçar todos os lugares. Não vai dar para estar em tudo que é canto, E já né? tem muita gente boa fazendo futebol feminino por aí. Então, veio a ideia de fazer o quê? Sistematizar o que a gente faz, fazer um material de referência para que as pessoas possam livremente, pela sua vontade, começar a entender o que é feito e começar a replicar e melhorar. Porque se está dando certo aqui, pode dar certo também em outros projetos, né? Então, foi essa a ideia que eu vinha ali no meu coração, querendo trabalhar o futebol pela igualdade em escala, né? Levar isso para outros lugares. E aí veio essa vontade e eu chamei meu time e disse, vocês topam esse desafio porque é isso que eu tô com vontade de fazer, Sarah. Se a gente passar, a gente vai. E aí surgiu um edital da FIFA, bem concorrido, foram mais de 1.400 inscrições e só passaram 41, sendo 8 do Brasil e nós no Nordeste. Quantas no Ceará, Sérgio? No Ceará tinham 3 no Ceará, e a gente passou como a única modalidade com futebol feminino aqui no Nordeste. Então a gente foi selecionado nesse programa e recebemos o investimento para fazer o e-book, né? Eles acreditaram na nossa ideia de sistematizar e disseminar essa metodologia. Então foi abraçado pela equipe primeiro, porque eu chamei para eles, olha, eu vou fazer, mas não consigo escrever só, vocês têm que me ajudar. E eles disseram, se passar, a gente faz. E a FIFA também acreditou, também aportou o recurso e a gente lançou agora esse material muito rico, de fácil acesso, de leitura fácil, com muitas fotos, com muitas dicas, para levar esse modelo ali como escala mesmo. Então, eu digo sempre, eu sou pequena, mas penso grande pra caramba. Os pequenos frascos estão os melhores perfumes, viu? Penso grande pra caramba, então tem muita coisa ainda para fazer com esse projeto, porque eu acho que o mais importante é isso. Eu vejo diariamente o potencial que esse projeto tem, o poder de transformação que ele tem, a vida dessas meninas que já foram transformadas e são todos os dias impactadas. Eu acho que a gente eu fazendo aqui, outros times fazendo também, cada um fazendo, porque a gente vai sim ter um lugar melhor, a gente vai desenvolver melhor o futebol feminino, principalmente a gente vai reduzir as desigualdades de gênero que ainda são muito gritantes na nossa sociedade, a gente precisa enfrentar. E a nossa maneira de enfrentar é através do esporte. Então a gente tem esse pensamento de conseguir fazer isso. E aí meu time topou e a gente fez e estamos aí. Tá dando certo. Profissionais. A Carol participa, né, da o conteúdo dela, a contribuição dela. E outros profissionais também deram essa contribuição para a formação desse e-book. Quando eu digo outros profissionais, Carol, terapeuta, psicólogo, médicos, enfim. Tivemos todo o cuidado para colocar no e-book toda a nossa equipe multidisciplinar. Se a gente fala que dá certo no nosso dia a dia, então a gente tem que colocar quem faz dar certo. Dar certo no dia a dia. Então, as psicólogas, tanto a psicóloga quanto a estagiária de psicologia também dão a contribuição. A assistente social também dá a contribuição dela. A nutricionista e a estagiária de nutricionista também dá a contribuição dela no e-book. Então, a gente vê que não é só a equipe esporte. A gente trouxe todo o corpo nosso de profissionais que mostram o porquê isso dá certo. Por que isso dá certo? Por que está dando certo? Por causa disso, disso e disso. A gente tem os profissionais, eles são totalmente integrados no trabalho. A psicóloga não fica só dando lanche para as meninas. Ela entra dentro do nosso trabalho. Então, a importância de a psicologista andando com o esporte, ela é infinita. Não tem como. Corpo, né? Aí a mesma coisa da nutrição. Como é que eu vou exigir dessas meninas esforço físico se elas não se alimentam? Então, a nutrição não só de rendimento, mas a nutrição que dá valor, educacional, que dá valor ao que é o dia a dia delas. Não é aquela nutrição... que entra na realidade delas, exatamente, né? não é aquela nutrição que você tem que tomar isso, porque você... Não, o que você come no dia a dia é isso. Então, vamos tonificar isso aqui e vamos potencializar isso. Pronto, na realidade totalmente das meninas. Então, isso é muito importante. A assistente social, ela dá um baita de uma assessoria pra gente extra. Também dentro, mas muito extra, com vários desafios, exatamente, garantia de direito das meninas. Então, como é que uma pessoa só ia escrever sobre isso?
Então, todos contribuíram em conjunto para esse e-book, para ele ficar lindo da forma que ele tá, para ele ficar rico da forma que ele tá. Então, não é algo isolado, não é algo que você vai ver só esportivo, não é algo só que você vai ver só sobre gestão, não. É algo muito integrado, que faz dar certo e que dá muito certo hoje no nosso dia a dia. Eu até complemento essa contribuição, né? Que a gente teve uma contribuição durante a construção do e-book. Nós realizamos alguns workshops com as alunas, com as atendidas, as atletas. A gente teve a oportunidade de, essas temáticas que eu falei, a gente levar para elas e ouvir a opinião delas. Como é que faz, como não faz, dá certo, não dá. Então, tem essa contribuição riquíssima de uma comissão formada pelas atletas que contribuíram no e-book. E a gente também, eu pensando alto, como eu penso, eu trouxe 2 contribuições também riquíssimas para o e-book, que uma foi a orientação acadêmica do professor Ricardo Hugo Gonzalez, da UFC. Ele fez um treinamento com as produtoras do e-book, com a equipe que escreveu, para encontrar as melhores referências, para buscar ali como estruturar o texto. Então, a gente tem essa curadoria da Universidade Federal do Ceará e a gente trouxe para o monitoramento e avaliação, que é uma temática que é super importante e que a gente precisa ali de ferramentas práticas. Nós trouxemos um grupo, um trio de pessoas que contribuíram, que são a Marinela, a Ângela e a Paula Corsacas, que são 3 pessoas que têm uma vasta experiência na área do esporte e em projetos sociais. Hoje elas estão em São Paulo, elas moram em São Paulo, uma é da USP, a Paula Corsacas é coordenadora do projeto Meninas em Campo, em São Paulo, que tem parceria com o Santos. A Ângela já foi coordenadora do Instituto Barrichello, do Instituto Esporte e Educação e da Fundação Gol de Letra, criaram planos pedagógicos. Então, são pessoas que têm uma vasta experiência na criação de metodologias e no monitoramento e avaliação, e elas contribuíram, tanto avaliando, monitorando o e-book, mas também trazendo uma contribuição muito rica para essa temática, com ferramentas, com formulários, com dicas de como fazer essa avaliação. Então, foi realmente um conjunto de pessoas que a gente mobilizou para fazer esse material sair. É por isso que eu considero ele tão rico e vai ser super acessível, porque é gratuito. Já ia perguntar. O precinho, ó, é de graça. É de graça, é só baixar, né? A gente, no lançamento, nós deixamos alguns totens interativos para as pessoas folhearem o material, conhecerem, poder já fazer o download direto. E no nosso site também tem uma aba específica para o e-book, onde a pessoa pode conhecer, tirar dúvidas e fazer o download gratuito. A ideia é a gente chegar ao máximo de pessoas possíveis com o download desse material. Então, nos ajuda a divulgar aí e já baixem, porque vale muito a pena. E até para as atletas entenderem melhor aquele contexto. Então, para todo mundo, ele é muito válido mesmo. Quem quiser acessar agora, vai no site. Vai no site www.esportemais.org, ou até mais fácil, a gente já mastigou ali o caminho pelo Instagram, porque hoje todo mundo usa Instagram. Então, o Instagram do Instituto Esporte Mais ou no Instagram do Futebol pela Igualdade. Os dois estão no Linktree, lá na bio. Clica no link da bio, vai estar direto lá, baixa o seu e-book agora e a pessoa já acessa, já baixa e já pode sair com o seu guia no celular, no tablet, no computador, para usar onde quiser. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais, né? Isso, Carol? E bom é para ser compartilhado, né? E outra coisa, ninguém tira de você. Exato. Né? Olha, meus amigos, o papo aqui foi bacana com a Jéssica Rodrigues, diretora do Instituto Esporte Mais, com a Carol Reis, que é a técnica aqui de futebol das meninas, aqui desse projeto Futebol pela Igualdade. Eu já conhecia, já tive a oportunidade de conhecer. E assim, eu fico muito feliz quando a gente vê novas, né, iniciativas que estão valorizando cada vez mais o trabalho do futebol, tá, meninas? Boa sorte aí pra vocês no e-book, reforço, obrigada. Façam download, entrem no site, por favor, né, do Instituto, Instituto Esporte Mais. institutoesportemais.org, não tem um BR, né? Não. .org. Então, assim, gente, acessa, porque é conteúdo rico e informação para que você, quem sabe, tenha uma vontade de criar um projeto, né? De criar um... Eu quero criar um time, eu quero criar um projeto. Ali. E já tem tudo ali, tudo bonitinho, mastigadinho, só para você ler e colocar em prática. Não é isso, meninas? Muito obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço, Denise. Obrigada, Carol, também. E é isso, a gente tá disponível
disponível para conversar, para trocar mais informações sobre esse material. E, assim, o que eu mais quero é que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, vamos fazer, porque acho que é cada um fazendo um pouquinho melhor, o que já faz, a gente vai ter um impacto aí muito grande na sociedade. É isso aí. Carol, muito obrigada, tá, Carol? Obrigada a você, Denise. Acho que o espaço aqui para o futebol feminino ele está sendo muito relevante, então é muito bom ter essa voz num programa de largo alcance. Então, nossa intenção é massificar o e-book. Então, para vocês verem que realmente dá certo, que realmente a gente faz acontecer e quando a gente quer não tem empecilho, né? Então, o conhecimento está aí, é só dar o pontapé inicial e agora é só para frente. Vai dar certo. Esse foi o Elas no Esporte, meus amigos. Falando sobre o e-book, olha, sucesso já garantido nesse mês de dezembro e que você aproveita aí, entra no site do Esporte Mais para você ter todas as informações possíveis, tá? E tirar todas as dúvidas que elas também estão à disposição. Claro. Um cheiro e até o próximo episódio aqui no Elas no Esporte.